agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós estávamos falando sobre, antigamente, os pais abençoavam os seus filhos naturalmente. Normalmente o filho era obrigado, a filha, pela manhã e também à noite, quando ia dormir, eu lembro bem disso, eu era obrigado a falar com a mamãe: bênção, mamãe. Bênção, papai. Se eu não fizesse, o meu pai, a minha mãe não, mas o meu pai, ele me batia. Não tem jeito. Por quê? Porque era uma falta de respeito eu levantar e não falar com ele, não pedir a bênção. Como também não pedir a bênção quando eu fosse dormir, quando eu fosse deitar. Esse costume nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, e que faziam uma diferença, faziam uma grande diferença na vida da gente. Por exemplo, naquela altura nós não tínhamos a violência que nós temos hoje nas cidades. Naquela altura não havia as drogas que hoje existem. E eu fico perguntando, por quê? Com certeza, antigamente os pais abençoavam os seus filhos, porque os seus filhos pediam a bênção. Era um costume que foi herdado da fé, dos nossos pais na fé. Porque nós vimos ontem que Isaque abençoou seu filho Jacó antes de morrer. E essa bênção, essa palavra determinada, essa herança, estava dizendo o seguinte: quando Isaque abençoou Jacó, ele estava dizendo: olha, Jacó, em outras palavras, você vai ser o meu eleito. Você vai dar continuidade a essa bênção que eu recebi de meu pai Abraão, que também recebeu de Deus. Primeiro Deus abençoou Abraão. Primeiro Deus abençoou Abraão. Deus elegeu Abraão, o seu amigo, o seu abençoado, o seu ungido. E depois que Abraão recebeu a bênção, a unção, a autoridade de Deus, antes de morrer, ele transferiu essa herança para o seu filho Isaque. E Isaque a transferiu para Jacó. E Jacó a transferiu para os seus filhos, seus 12 filhos. E isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o que tem que acontecer conosco nos dias atuais. Você é mãe, você é pai. Às vezes os pais estão mais preocupados em transmitir, em dar uma educação esmerada para os seus filhos, do que abençoá-los. E os pais pensam o seguinte: bom, se eu lhe deixar uma herança, se eu deixar propriedades, se eu deixar riquezas para o meu filho, para a minha filha, eu tenho certeza que eles vão ser felizes. Mentira, isso é engano. Pura ilusão. Pura ilusão. O que enriquece a pessoa é a bênção do pai, a bênção da sua mãe,
a palavra determinatória, palavra determinada, que faz eleger os filhos a bênção, receber a bênção de Deus. Porque essa herança que Deus passou para Abraão, e Abraão para Isaac, e Isaac para Jacó, e Jacó para os seus filhos, essa herança continua aí, continua à disposição de todos, obviamente, que creem, que se lançam, que mergulham na palavra, nas promessas de Deus, a palavra de Deus. Então a palavra de bênção é muito profunda e poderosa, de forma que quando os pais passam essa palavra, passam a bênção para os seus filhos serão abençoados. Nós falamos ontem, quantos filhos são amaldiçoados ou têm sido amaldiçoados pelos seus pais? É aquela mãe que se revolta contra a malcriação da filha ou do filho e diz assim: você está fazendo isso comigo? Seus filhos vão fazer pior com vocês. E aí o que acontece? Quando aquela criatura se torna adulta e tem filhos, mesmo sem casar, ela passa um inferno aqui na terra. Por quê? Porque a mãe ou o pai a amaldiçoou. Ou o amaldiçoou. E tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento que dizem assim: é verdade, bispo, você sabe que minha mãe falava exatamente isso. Você vai sofrer mais do que eu, você vai ver o que é ser filha, filho, você vai ver. E aí, hoje eu estou colhendo os frutos daquela maldição. E a pergunta é: será que tem jeito para mim desfazer essa maldição? Claro que tem. O Senhor Jesus veio a este mundo para cancelar as obras do diabo na vida daqueles que se entregam para ele. Assim como não há maldição sem causa, toda maldição tem uma causa, tem uma razão. Assim também não existe bênção sem causa. A bênção vem através de atitudes. Assim como a maldição vem por conta da rebelião das pessoas, dos filhos, a bênção vem através da obediência à palavra de Deus. Então, dando continuidade a esse texto, nós vamos verificar que a bênção que Isaac transferiu para o seu filho Jacó tem 3 fases. Olha só que bacana. Quando Jacó se apresentou como se fosse o seu irmão Esaú para Isaac, Isaac não enxergou, porque ele estava cego, já estava muito velho, já estava à beira da morte. Então ele, não sabendo que era Jacó, ele disse assim para Jacó: a primeira bênção que trata da prosperidade, garantia de prosperidade. E aí eu fico pensando assim, aquelas pessoas estúpidas que ficam criticando a Igreja Universal porque nós trabalhamos com a teologia da prosperidade. Essa gente busca, esses mesmos que nos criticam contra a prosperidade, eles estão buscando prosperidade para si. Mas o discurso deles para os outros: não, você tem que ser pobre, porque Jesus era pobre. Pobre coisa nenhuma. Jesus nunca foi pobre, nunca foi miserável, de forma nenhuma. As vestes de Jesus eram vestes de sacerdotes. A veste de Jesus era caríssima. Não era uma roupa qualquer.
Era algo bem elaborado. E Jesus nunca teve falta de nada. Nada, absolutamente. Quando faltava alguma coisa, ele multiplicava o pão, o peixe. E todas as suas necessidades eram supridas também pelas mulheres que eram libertas, que faziam suas comidas e levavam para ele. Ele nunca teve falta de nada. Portanto, ele vivia uma vida livre, limpa, sem depender do dinheiro. Mas isso não significa que ele pregava a miséria. Muito pelo contrário. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. E vida com abundância é vida de prosperidade. Agora veja só a bênção que Isaac transferiu para Jacó. Ele diz assim, que é a garantia da prosperidade. Ele disse: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e da fartura de trigo e de mosto. Quer dizer, Isaac abençoou economicamente Jacó com essa palavra. Ele abençoou, ele garantiu: olha, Deus te deu do orvalho do céu. Quer dizer, não falte água na sua terra para molhar a sua semente, a sua plantação. Da exuberância da terra, quer dizer, não falte terra para você semear e colher. E disse mais: fartura de trigo e de mosto, que é vinho. Então, Jacó recebeu a garantia da prosperidade. Isso é a primeira bênção. A primeira bênção foi essa. A segunda, ele disse assim: sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Quer dizer, a segunda bênção trata de liderança. E Isaac determinou que Jacó fosse empresário, fosse cabeça, fosse proprietário. E não é que isso aconteceu porque ele se tornou tão rico, na casa do patrão, do ex-patrão. Ele foi mais rico do que o próprio patrão. Ele ficou mais rico do que o próprio patrão. E por causa disso ele teve que sair da casa do seu patrão, da terra do seu patrão. Porque ele era muito rico, muito mais rico do que o seu patrão. Ora, isso tinha acontecido com Isaac também, na terra dos amalequitas. A Bíblia diz que semeou Isaac na terra dos inimigos e colheu a 100 por 1. Quer dizer, uma boa semente, ela produz, no máximo, 40%, segundo os técnicos, 40%. Mas a semente que Isaac plantou na terra dos inimigos foi multiplicada por 100. Cada semente multiplicou-se por 100. De forma que Isaac se tornou rico na terra dos seus inimigos. Tanto é que o próprio rei amalequita falou com ele: ó, sai da nossa terra porque você já é mais rico do que a gente. Você já é mais rico do que nós. Então, vai embora daqui. Quer dizer, ele foi expulso da terra dos seus inimigos porque ele estava mais rico do que eles, do que os próprios moradores daquela terra. Imagine você, vem um estrangeiro para este país e se torna mais rico do que o próprio brasileiro. E isso acontece porque o brasileiro, infelizmente, não teve a visão de Deus. Então, o estrangeiro que tem a visão de Deus vem e arrebenta aqui. Mas a garantia de liderança, a garantia de ser cabeça, foi passado de Isaac para Jacó. E a terceira bênção, essa é muito forte, essa é demais. A terceira bênção trata da segurança. Segurança. Isaac sabia que o seu filho, por causa das suas bênçãos, iria ser invejado. Muito invejado.
E quando nós somos invejados, o que acontece? Os inimigos crescem, aumentam sobremaneira. Porém, Isaac, já prevendo isso, ele disse para o seu filho Jacó: maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Isso é muito forte, isso arrebenta. Quer dizer, segurança. A segurança de Jacó não estava na armadura. A segurança de Jacó não estava nos seus amigos, no seu dinheiro, na sua condição física e econômica. Não, a segurança de Jacó estava nessa terceira bênção, a garantia de segurança. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado seja o que te abençoar. Eu lembro que o presidente Hugo Chávez, antes de morrer, muito antes, ele havia dito, isso está no YouTube, ele disse: eu amaldiçoo Israel com todas as minhas forças, e das minhas entranhas eu amaldiçoo com todas as minhas forças a Israel. E ele estava com saúde até aquele momento. Mas, a partir daquele momento, ele contraiu uma doença. Ele contraiu uma doença incurável, um câncer. Um câncer aonde? Justamente nas suas entranhas, seus intestinos. E ele fez de tudo, por tudo, tratamento. Ele teve os melhores médicos do mundo, o melhor tratamento do mundo, mas não conseguiu vencer o câncer, morreu. Por quê? Porque ele foi um instrumento do mal para amaldiçoar Israel. Isso aqui já está determinado. Você me ouve agora, se você amaldiçoa Israel, se você amaldiçoa um judeu, mesmo que esse judeu não seja bom, mesmo que esse judeu seja mau, mas se você o amaldiçoa, automaticamente você está amaldiçoando a si próprio. Porque está escrito: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falou essa promessa para Abraão. Olha, Abraão, a tua segurança será essa palavra, preste atenção: malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Então, se você é uma pessoa que tem a cabeça no lugar, que é sábio, tem consciência do que é certo, do que é errado, então jamais vai fazer amaldiçoar um judeu ou Israel. Muito pelo contrário, você vai abençoar. Porque quanto mais nós abençoamos Israel, mais nós somos abençoados por conta dessa promessa, por conta dessa bênção, por conta dessa palavra, por conta dessa transferência de autoridade, de unção, de bênção que recebemos dos nossos pais na fé. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou a Jacó, Jacó abençoou os seus filhos, e não tem jeito. Em todas as bênçãos que têm vindo de pai para filho, dependem dessa promessa, a promessa de Deus, a promessa que Deus determinou para Abraão. Olha, Abraão, sê tu uma bênção. E se alguém tiver inveja de você e te amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas se alguém quiser ser amigo seu e abençoar você, você será abençoado, e essa pessoa também. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, com essas 3 bênçãos, a prosperidade, garantia de prosperidade, garantia de liderança e garantia de segurança, Jacó fugiu pelo deserto, fugiu do seu irmão que queria matá-lo, e mesmo não tendo eira nem beira, com uma mão na frente e outra atrás, ele trazia dentro de si essas 3 promessas. Essas 3 promessas, minha amiga e meu amigo ouvinte, essas 3 promessas estão disponíveis para todos os que creem, todos os que acreditam, todos os que se lançam
lançam a sua vida no Senhor Jesus. Porque Ele, Jesus, também promete, Ele diz assim: eu vim para trazer vida e vida com abundância. É uma promessa, é uma bênção, é uma eleição para aqueles que querem ser eleitos de Deus. Quem quiser ser eleito de Deus, quem quiser receber essa bênção, quem quiser ser eleito e tomar posse das bênçãos de Deus, tem que seguir essa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, minha amiga, meu amigo, nós temos insistido para as pessoas virem na Igreja Universal do Reino de Deus, porque os pastores, todos os pastores, os auxiliares nossos, receberam autoridade nossa, sobretudo de Deus. Nós recebemos a autoridade de Deus e nós temos passado essa autoridade para os nossos companheiros. Para quê? Para abençoarem as pessoas que crerem. Jesus disse o mesmo, fez o mesmo com seus discípulos. Ele diz assim: curai os enfermos, libertai os oprimidos, abençoai o povo. Jesus disse uma vez o seguinte: não amaldiçoeis ninguém. Não amaldiçoeis ninguém. Eu não amaldiçoo ninguém. Eu não tenho essa coragem. Não tenho coragem de amaldiçoar ninguém. Muito pelo contrário. Eu abençoo mesmo os meus inimigos. Mas se os meus inimigos me amaldiçoarem, então eles estão perdidos. Eles estarão amaldiçoando-se a si mesmos. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas.
Graças a Deus. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que toda palavra de Deus, toda promessa de Deus é um legado, é uma herança para os que creem, só para os que creem. É como o profeta Isaías diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então, quando a pessoa crê, é porque a ela foi revelado o braço do Senhor, o poder de Deus. Porque é como está escrito, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Quer dizer, as promessas de Deus não são revogáveis. As promessas de Deus são atualizadas para todas as nações, todos os povos. Quem crê? Por isso que Jesus manda a gente pregar o Evangelho, para que quem crê seja abençoado, alcance, receba a vida que ele tem prometido. Este é o objetivo nosso na Igreja Universal do Reino de Deus. Domingo nós estaremos falando mais a respeito da fé, dos segredos, desses segredos da fé, desses mistérios da fé, que fazem a diferença na vida dos que creem. E crê quem obedece, crê quem toma atitude, crê quem se dá, quem se entrega, quem se rende. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Ou é ou não é. Ou crê ou não crê, ou dá ou desce, como uma vez eu disse e repito. É isso aí. Se você dá, você recebe, você vai alcançar. Jesus disse isso: dai e ser-vos-á dado. E se você não der, você vai descer. E vai descer para o abismo. Essa é a realidade, não tem jeito. Então, a vida é feita disso. Ou você dá ou você não dá. Se você der, você recebe. Se você não der, você vai descer. Não tenho dúvida disso. Porque está escrito: a bênção de Deus foi dada, já foi determinada. E ela não foi determinada para apenas algumas pessoas, mas para todas as pessoas. Todas as pessoas que creem, que acreditam, que se lançam, que absorvem, que obedecem, que tomam atitude. Para essas pessoas, então, a palavra de Deus não volta vazia. É a promessa que ninguém pode revogar. Ela está aí. É como o Espírito de Deus. A promessa de Deus é como o Espírito de Deus. Está sempre atuante na vida dos que verdadeiramente creem. Domingo às 6 da manhã nós temos aquela reunião especial, ou melhor, aquele estudo especial sobre os segredos e mistérios da fé. E você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão. Desde a minha infância sempre fui uma criança triste, rebelde. Quando eu fiquei sabendo ainda que minha mãe ela tinha feito de tudo para poder me abortar, só que eu fiquei sabendo isso de terceiros. Aí eu peguei e fui crescendo, fazia de tudo para não ter raiva da minha mãe, nem nada, mas aquele sentimento ficava dentro de mim, tomava conta de mim. Sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais. Eu e minha mãe, a gente brigava demais. A gente não podia nem se ver que era motivo de briga. Aquilo dali me machucava muito. Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigar? Com isso, a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela, que eu não gostava dela de jeito nenhum, que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe. Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele. Nisso eu fui crescendo, respondia, não queria saber de nada. Sempre tive uma resposta na ponta da língua. Ninguém na minha família acreditava em mim.
Nunca dei certo em relacionamento nenhum, ao contrário, dei muito trabalho para minha família. Aí eu cheguei a conhecer um namorado, que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito, porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade. Ele me deixava em casa e saía. E com isso me machucava demais, me doía demais. Eu era uma pessoa muito angustiada, eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar. Teve uma vez com esse meu namorado, ele falou que ia terminar comigo. Eu, não, onde eu tava com ele, fui lá e peguei uma arma. Que eu falei pra ele que se ele me deixasse eu ia me matar, porque eu já não era feliz da minha casa. Eu já não morava com a minha mãe, já brigava demais com a minha mãe, com todo mundo. Aí peguei essa arma, ele não acreditou, eu peguei essa arma e apontei pra mim. Nessa hora ele ficou desesperado, eu nem ligava pra mim, ia ser nada. Nessa eu tentei várias vezes, cortei meus pulsos. Aí teve um dia que eu não tava mais aguentando, não tava mesmo. Peguei e saí na rua, falando, eu não tenho mais nada mesmo, eu nunca dei orgulho pra minha família, o que importa na minha vida? Foi quando eu cheguei na Igreja Universal, quando uma pessoa pegou e me chamou, e ali ela perguntou da minha vida. Mas eu falei, o que pode mudar a minha vida? Se eu tentei fazer tantas coisas e até hoje não mudou. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso de Espírito Santo? Que eu nunca ouvi falar na minha vida o que era o Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, começa a buscar que você vai ver o que é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na sua vida. Nessa eu comecei a buscar. Eu busquei com todas as minhas forças. Eu renunciei tudo. Eu falei para Deus que se realmente Ele poderia mudar a minha vida, que eu renunciava tudo ali. Teve um dia, esse dia eu não me esqueço, me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo, Ele tomou posse de mim. Ele desceu de tal forma na minha vida que eu não acreditei. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter alegria. Depois que eu recebi esse Espírito Santo, eu cheguei em casa, aí eu fui falar com a minha mãe. A mãe, ela estava deitada. Eu abracei a minha mãe, que aquilo que eu estava sentindo era tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele começou a me moldar, ele começou a me ensinar, ele começou a me dirigir aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Ele começou a me moldar por inteiro. Ali eu vi a transformação da minha vida. Hoje, graças ao Espírito Santo, eu sou casada. Meu esposo, ele não vai mais pra favela, ele não vai mais pra lugar nenhum. A gente hoje é um casamento recente, mas um casamento assim, totalmente diferente do que um dia eu pensei ser. Através da minha perseverança, minha avó também ela foi curada. Aí hoje eu e minha avó somos amigas também, graças ao Espírito Santo. Não poderia ter sido outra coisa. Foi Ele que transformou a minha vida, é Ele que tem transformado a cada dia. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Pois é, gente, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos. Mas não se esqueça, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, por menor que seja, por mais simples que seja, ali está um pastor, ungido de Deus, para abençoar a sua vida, para determinar a bênção de Isaac para a sua vida, para que você deixe de ser um Jacó para vir ser um Israel, homem abençoado, um homem de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sou
céu, com a vitória